Olá pessoas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro de Gerda Lerner, A Criação do Patriarcado. E hoje nós vamos começar o primeiro capítulo, na página 41. Os fragmentos de evidências sólidas, ferramentas, túmulos, cacos de cerâmicas, vestígios de habitações e santuários, artefatos de função desconhecida em paredes de cavernas, restos mortais e a história que eles contam, se apresentam diante de nós em uma diversidade desconcertante. Nós os juntamos a mitos e especulações. Os confrontamos com o que sabemos sobre povos primitivos, que sobreviveram até o presente usando ciência, filosofia, religião para construir um modelo desse passado distante anterior ao início da civilização. A abordagem que usamos na interpretação, nossa estrutura de conceitos determina o resultado. Tal estrutura nunca é isenta de valores. Fazemos as perguntas do passado que queremos que sejam respondidas no presente. Por um longo período de tempo histórico, admitiu-se a estrutura de conceitos que criou nossas perguntas como fato indiscutível e incontestável. Enquanto a visão tecnológica cristã dominava o pensamento histórico, a história pré-cristianismo era vista apenas como um estágio preparatório para a história verdadeira, que começou com o nascimento de Cristo e terminaria com a segunda vinda de Cristo. Quando a teoria darwinista dominava o pensamento histórico, a pré-história era vista como um estágio selvagem no progresso evolutivo da humanidade, do simples ao mais complexo. O que prosperou e sobreviveu foi pelo mero fato de ter sobrevivido, considerado superior ao que desapareceu, portanto, fracassou. Enquanto suposições androcêntricas dominavam nossas interpretações, entediamos o sistema de sexo/gênero prevalente no presente, olhando para o passado. Admitamos a existência da dominação masculina como fato e considerávamos qualquer prova em contrário apenas uma exceção à regra ou alternativa mal sucedida. Tradicionalistas, seja trabalhando sob uma ótica religiosa ou científica, consideraram a submissão das mulheres como algo universal, determinado por Deus ou natural, portanto imutável. Assim, algo que não precisava ser questionado. O que permaneceu, permaneceu por ser o melhor. Consequentemente, deve continuar assim. Acadêmicos com uma visão crítica às suposições androcêntricas e aqueles que enxergam a necessidade de uma mudança social no presente contestaram o conceito da universalidade da submissão feminina. Eles argumentam que, se o sistema de dominação patriarcal tem ordem histórica, pode ser extinto em circunstâncias históricas diferentes. Portanto, a questão da universalidade da submissão feminina é, há mais de 150 anos, central para o debate entre tradicionalistas e pensadoras feministas. Para quem critica as explicações patriarcais, a próxima pergunta importante a ser feita é: se a submissão feminina não era universal, então alguma vez houve um modelo alternativo da sociedade?
Essa questão não raro se traduziu na busca por uma sociedade matriarcal no passado. Como muitas das evidências nessa busca têm origem em mito, religião e símbolo, foi dada pouca atenção às evidências históricas. Para historiadores, a questão mais importante e significativa é como, quando e por que a submissão feminina passou a existir. Portanto, antes de entrar na discussão sobre o desenvolvimento histórico do patriarcado, precisamos rever os principais pontos de vista a respeito dessas três perguntas na discussão do assunto. A resposta tradicionalista à primeira pergunta, é claro, é que a dominação masculina é universal e natural. O argumento pode ser proposto em termos religiosos. A mulher é submissa ao homem porque assim foi criada por Deus. Tradicionalistas aceitam o fenômeno da assimetria sexual, a atribuição de diferentes tarefas e papéis para homens e mulheres, algo observado em todas as sociedades humanas conhecidas, sendo prova desse ponto de vista e evidência de seu caráter natural. Eles argumentam que se a mulher foi atribuída por planejamento divino uma função biológica diferente da do homem, a ela também devem ser atribuídas diferentes tarefas sociais. Se Deus ou a natureza criaram diferenças entre os sexos, que em consequência determinaram a divisão sexual do trabalho, ninguém pode ser culpado pela desigualdade sexual e pela dominação masculina. A explicação tradicionalista concentra-se na capacidade reprodutiva feminina e vê a maternidade como a maior meta na vida das mulheres, definindo assim como desviantes mulheres que não se tornam mães. Considera-se a função materna na necessidade da espécie, uma vez que as sociedades não teriam conseguido chegar à modernidade sem que a maioria das mulheres dedicasse quase toda a vida adulta a ter e criar filhos. Assim, vê-se a divisão sexual do trabalho com base em diferenças biológicas como justa e funcional. A consequente explicação da assimetria sexual coloca as causas da submissão feminina em fatores biológicos permanentes aos homens. A maior força física, a capacidade de correr mais rápido e levantar mais peso, e a maior agressividade dos homens fazem com que eles se tornem caçadores. Portanto, tornam-se os provedores de alimentos nas tribos e são mais valorizados e honrados do que as mulheres. As habilidades decorrentes da experiência em caça, consequentemente, permitem que se tornem guerreiros. O homem caçador, superior em força, habilidade e com experiência oriunda do uso de ferramentas e armas naturalmente, vai proteger e defender a mulher mais vulnerável. Cujo aparato biológico a destina à maternidade e aos cuidados dos outros. Por fim, essa explicação determinista do ponto de vista biológico estende-se da idade da pedra até o presente, pela afirmação de que a divisão sexual do trabalho com base na superioridade natural do homem é um fato. Portanto, continua tão válida hoje quanto era nos primórdios da sociedade humana. Nos dias atuais, essa teoria é, de várias maneiras e de longe, a versão mais popular do argumento tradicionalista, tendo grande efeito de explicação e corroboração de ideias contemporâneas da supremacia masculina. É provável que isso tenha ocorrido em razão de sua pompa científica.
com base em uma seleção de evidências etnográficas e no fato de considerar a dominação masculina de um modo que traz alívio aos homens, pois os isenta de qualquer responsabilidade sobre ela. A profundidade com que essa explicação afetou até mesmo teóricas feministas evidencia-se em sua aceitação patriarcal por Simone de Beauvoir, que considera um fato a excelência do homem vir da caça e da guerra, como também do uso de ferramentas necessárias ao exercício de ambas. Ainda que não mencionemos as alegações biológicas duvidosas de superioridade física masculina, a explicação do homem caçador foi refutada por evidências antropológicas em relação à sociedade de caçadores e coletores. Na maioria dessas sociedades, a caça de grandes animais é uma atividade auxiliar, enquanto o fornecimento dos principais alimentos vem da atividade de coleta, caça de pequenos animais que mulheres e crianças executam. Além disso, como veremos a seguir, é precisamente em sociedade de caçadores-coletores que encontramos muitos exemplos de complementariedade entre os sexos e sociedades nas quais mulheres têm status relativamente alto, contradizendo de modo direto as afirmações da escola do pensamento do homem caçador. Antropólogas feministas vêm contestando nos últimos tempos muitas das generalizações iniciais, segundo os quais a dominação masculina era praticamente universal em todas as sociedades conhecidas, tratando-as como suposições patriarcais da parte de etnógrafos e pesquisadores daquelas culturas. Quando antropólogas feministas revisaram os dados ou fizeram o próprio trabalho de campo, descobriram que a dominação masculina estava longe de ser universal. Encontraram sociedades nas quais a assimetria sexual não tinha conotação de dominação e submissão. Em vez disso, as tarefas realizadas por ambos os sexos eram indispensáveis para a sobrevivência do grupo, e o status de ambos os sexos era considerado igual na maioria dos aspectos. Nessa sociedade, os sexos eram considerados complementares. Seus papéis e status eram diferentes, mas nivelados. Outra forma de refutação de teorias do homem caçador envolveu contribuições essenciais e culturalmente inovadoras de mulheres para a criação da civilização, com a invenção da cestaria e da olaria, bem como o conhecimento e desenvolvimento da horticultura. Elise Boulding demonstrou em particular que o mito do homem caçador e sua perpetuação são criações socioculturais que servem à manutenção da supremacia e da hegemonia masculina. A defesa tradicionalista da supremacia masculina, com base em determinismo biológico, mudou com o tempo e se provou bastante adaptável e resiliente. Determinismo biológico. Quando o argumento religioso, de quem vocês lembram? Quando o argumento religioso perdeu força no século XIX, a explicação tradicionalista da inferioridade das mulheres tornou-se científica. As teorias darwinistas reforçaram crenças de que a sobrevivência da espécie era mais importante do que a autorrealização. Por mais que o movimento evangelho social usasse a ideia darwinista, usasse a ideia darwinista de sobrevivência do mais forte para justificar a distribuição desigual de riquezas e privilégios da sociedade norte-americana, defensores científicos do patriarcado justificavam a definição de mulheres pelo papel materno e pela exclusão de oportunidades econômicas e educacionais como algo necessário para a sobrevivência da espécie.
Era por causa da constituição biológica e da função materna que mulheres eram consideradas inadequadas para a educação superior e muitas atividades vocacionais. Menstruação, menopausa e até gravidez eram vistas como debilitantes, doenças ou condições anormais que incapacitavam as mulheres e as tornavam de fato inferiores. De modo semelhante, a psicologia moderna observou as diferenças sexuais existentes segundo a suposição não questionada de que eram naturais e assim psicológica tão determinada pela biologia quanto suas antepassadas. Observando os papéis de sexo sem considerar a história, psicólogos precisaram chegar à conclusão com base no estudo de dados clínicos que reforçavam os papéis de gênero predominantes. As teorias de Freud reforçaram ainda mais a explicação tradicionalista. O humano normal de Freud era macho. A fêmea era, de acordo com sua definição, um ser humano desviante sem pênis, cuja completa estrutura psicológica concentrava-se, segundo, supunha no esforço em compensar essa deficiência. Apesar de muitos aspectos da teoria freudiana se provarem úteis na construção da teoria feminista, foi a máxima de Freud de que, para mulheres, anatomia é destino, que deu nova vida e força ao argumento da supremacia masculina. As aplicações da teoria freudiana à criação dos filhos e à literatura popular de autoajuda, não raro vulgarizadas, deram novo prestígio ao velho argumento de que o principal papel da mulher é ter e criar filhos. Foi a doutrina freudiana popularizada que se tornou literatura consagrada para educadores, assistentes sociais e o público em geral da grande mídia. Há pouco tempo, a sociobiologia de E.O. Wilson propôs a visão tradicionalista sobre gênero em um argumento que aplica ideias darwinistas de seleção natural ao comportamento humano. Wilson e seus seguidores argumentam que os comportamentos humanos adaptáveis para a sobrevivência do grupo ficam codificados nos genes e incluem traços complexos como altruísmo, lealdade e maternalismo. Eles não só argumentam que grupos que praticam a divisão sexual do trabalho, na qual a função das mulheres é criar filhos, tem vantagens evolutivas, mas também alegam que tal comportamento, de algum modo, torna-se parte da nossa herança genética, visto que as tendências físicas e psicológicas necessárias para esse sistema social são desenvolvidas de forma seletiva e selecionadas geneticamente. A maternidade não é apenas um papel atribuído pela sociedade, mas um papel adequado às necessidades físicas e psicológicas da mulher. Aqui, mais uma vez, o determinismo biológico é consagrado, na verdade, uma defesa política do status quo em linguagem científica. Críticas feministas revelaram o raciocínio circular, a falta de evidências e as suposições não científicas da sociobiologia wilsoniana. Do ponto de vista de quem não é cientista, a falácia mais óbvia dos sociólogos é desconsiderar a história ao negligenciar
o fato de que homens e mulheres modernos não vivem em estado natural. A história da civilização descreve o processo pelo qual seres humanos se distanciaram da natureza, inventando e aperfeiçoando a cultura. Tradicionalistas ignoram as mudanças tecnológicas que tornaram possível dar mamadeiras a bebês de maneira segura e criá-los até a idade adulta, com cuidadores que não sejam as próprias mães. Eles ignoram as implicações de expectativa de vida do ciclo da vida variáveis. Até a higiene popular e o conhecimento médico moderno reduzirem a mortalidade infantil a um nível em que os pais pudessem esperar que cada filho chegasse à idade adulta, as mulheres precisavam mesmo ter muitos filhos para que alguns sobrevivessem. De modo semelhante, a expectativa de vida maior e a mortalidade infantil mais baixa alternaram os ciclos de vida tanto dos homens quanto das mulheres. Essas evoluções tiraram relação com a industrialização e ocorreram na civilização ocidental para brancos, perto do fim do século XIX, chegando mais tarde aos pobres e às minorias em razão da distribuição irregular dos serviços sociais e de saúde. Enquanto até 1870 a criação dos filhos e o casamento eram concomitantemente, ou seja, era esperado que um ou ambos os pais morressem antes que o filho mais novo chegasse à idade adulta. Na sociedade moderna norte-americana, esperava-se que maridos e esposas vivam juntos por 12 anos após o filho mais novo chegar à idade adulta e que as mulheres vivam 7 anos a mais que os maridos. Entretanto, os tradicionalistas esperam que as mulheres tenham os mesmos papéis e ocupações que eram funcionais e essenciais à espécie no período neolítico. Aceitam as mudanças culturais pelas quais os homens se libertaram da necessidade biológica. A substituição do trabalho físico pelo trabalho de máquinas é considerada progresso. Apenas as mulheres, sob o ponto de vista deles, estão condenadas pela eternidade a servir a espécie por meio de sua biologia. Afirmar que, de todas as atividades humanas, apenas os cuidados fornecidos por mulheres são imutáveis e eternos é, de fato, destinar metade da raça humana a uma existência inferior à natureza em detrimento da cultura. As qualidades que podem ter fomentado a sobrevivência humana no período neolítico não são mais necessárias para a população moderna. Independentemente de características como agressividade ou nutrição serem transmitidas por meio da genética ou da cultura, deveria ser óbvio que a agressividade dos homens, que pode ter sido bastante funcional na Idade da Pedra, vem ameaçando a sobrevivência humana na era nuclear. Em uma época em que a superpopulação e o esgotamento de recursos naturais representam um perigo real para a sobrevivência humana, restringir a capacidade reprodutiva das mulheres pode ser mais adaptável do que fomentá-la. Além disso, em oposição a qualquer argumento com base no determinismo biológico, as feministas contestam as suposições androcêntricas implícitas em ciências que tratam os seres humanos. Elas observam que na biologia, antropologia, zoologia e psicologia, tais suposições levaram a uma interpretação de evidências científicas que distorce seu significado. Assim, por exemplo, atribui-se significado antropomórfico ao comportamento animal,
transformando os chimpanzés machos em patriarcas. Muitas feministas argumentam que o número limitado de diferença biológica comprovadas entre os sexos foi demasiadamente exagerado por interpretações culturais e que o valor dado às diferenças sexuais é por si só um produto cultural. Atributos sexuais são fatos biológicos, mas gênero é produto de um processo histórico. Vou ler de novo. Gênero é produto de um processo histórico. O fato de mulheres terem filhos ocorre em razão do sexo. O fato de mulheres cuidarem dos filhos ocorre em razão do gênero, uma construção social. Entendeu? É o gênero que vem sendo o principal responsável por determinar o lugar das mulheres na sociedade. Vamos agora lançar um rápido olhar às teorias que negam a universalidade da submissão feminina e propõem um estágio inicial de dominação feminina, matriarcado, entre parênteses, ou de igualdade entre homens e mulheres. As principais explicações são de cunho econômico marxista e maternalista. A análise marxista foi muito influente para que se determinassem as perguntas feitas por acadêmicas feministas. A obra básica de referência é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Friedrich Engels, que descreve, abre aspas, a grande derrota histórica do sexo feminino como evento oriundo do desenvolvimento da propriedade privada. Engels, fecha aspas, Engels, buscando suas generalizações na obra de etnógrafos e teóricos do século XIX, como Bakunin e Morgan, propôs a existência de sociedades comunistas sem classe antes da formação da propriedade privada. Tais sociedades podem ou não ter sido matriarcas, mas eram igualitárias. Engels admitiu uma divisão primitiva de trabalho entre os sexos. O homem vai à guerra, sai para caçar e pescar, obtém matéria-prima para alimentar e as ferramentas necessárias para isso. A mulher cuida da casa e da preparação dos alimentos e do vestuário, cozinha, tece, costura. Cada um é mestre no próprio campo de trabalho, o homem na floresta, a mulher na casa. Cada um é dono dos instrumentos que usa. O que é feito e usado em comum é propriedade comum. A casa, a horta, a canoa. A descrição da divisão sexual do trabalho primitiva, feita por Engels, é curiosamente semelhante à descrição de lares de camponeses europeus na pré-história. As informações etnográficas nas quais ele embasou essas generalizações foram refutadas. Em sociedades mais primitivas do passado e em todas as sociedades de caçadores-coletores que ainda existem hoje, as mulheres provêm, em média, 60% ou mais da alimentação. Para tanto, percorrem longas distâncias com frequência, levando junto seus filhos. Além disso, a suposição de que existe uma fórmula e um padrão para a divisão sexual do trabalho está errada. O trabalho específico feito por homens e mulheres difere muito em culturas distintas, dependendo, em grande parte, da situação ecológica na qual as pessoas se encontram. Engels teorizou que em sociedades tribais o desenvolvimento da pecuária originou o comércio e a propriedade de rebanhos por chefes de família, presumivelmente homens, mas não conseguiu explicar como isso aconteceu. Os homens se apropriaram
dos excedentes do pastoreiro, tornando-os propriedade privada. Uma vez adquirida tal propriedade privada, os homens buscaram garanti-la para eles e seus herdeiros. Para isso, instituíram a família monogâmica, controlando a sexualidade das mulheres com exigência da virgindade pré-nupcial e a determinação do duplo padrão de julgamento sexual do casamento. Os homens garantiram a legitimidade da prole, assegurando assim seu direito à propriedade. Engels enfatizou a conexão entre o colapso das antigas relações de parentesco com base na comunhão de propriedade e o surgimento da família individual como uma unidade econômica. Com o desenvolvimento do Estado, a família monogâmica virou a família patriarcal, na qual o trabalho doméstico da mulher tornou-se um serviço privado. A esposa virou a principal criada, excluída de toda participação na produção social. Engels concluiu: a destruição do direito materno foi a grande derrota histórica do sexo feminino. O homem assumiu o comando também em casa. A mulher foi degradada e reduzida à servidão. Tornou-se escrava do prazer do homem e mero instrumento de reprodução. Engels usou o termo Mutterrecht, daqui em diante chamado de direito materno, derivado de Bachofen, para descrever as relações matrilineares de parentesco nas quais a propriedade dos homens não era passada a seus filhos, mas para os filhos de suas irmãs. Também reconheceu o modelo de Bachofen de progressão histórica na estrutura familiar, de casamento grupal e casamento monogâmico. Argumentou ainda que o casamento monogâmico foi visto pela mulher como uma melhoria de sua condição, uma vez que assim ela adquiriu o direito de se entregar apenas a um homem. Engels também chamou a atenção para a institucionalização da prostituição, que descreveu como um acessório indispensável para o casamento monogâmico. Para quem, né? Para o homem. As especulações de Engels sobre a natureza da sexualidade feminina foram criticadas como sendo o reflexo dos próprios valores vitorianos machistas, pela suposição não bem examinada de que os padrões de puritanismo feminino do século XIX pudessem explicar ações e atitudes das mulheres no começo da civilização. Ainda assim, Engels fez contribuições importantes para nosso entendimento da posição das mulheres na sociedade e na história. Ele apontou a ligação entre mudanças estruturais nas relações de parentesco e mudanças na divisão do trabalho, por um lado, e a posição das mulheres na sociedade, por outro. Mostrou a conexão entre instituição da propriedade privada, casamento monogâmico e prostituição. Apresentou a relação entre dominação política e econômica pelos homens e seu controle sobre a sexualidade feminina, determinando a grande derrota histórica do sexo feminino no período da formação de estados arcaicos com base na dominação das elites donas de propriedades, deu historicamente ao evento. Embora não tenha conseguido provar nenhuma dessas afirmações, ele definiu as questões teóricas mais importantes dos 100 anos seguintes. Também limitou a discussão da questão da mulher, ao oferecer uma explicação convincente, de causa única, e direcionar a atenção a um só evento, que comparou a uma destruição revolucionária. Se a causa da escravização das mulheres foi o desenvolvimento da propriedade privada e das instituições que dela evoluíram, então
A lógica diz que a abolição da propriedade privada libertaria as mulheres. Seja como for, a maior parte da produção teórica sobre a questão da origem da subordinação das mulheres teve como objetivo provar, melhorar ou refutar a obra de Engels. As suposições básicas de Engels sobre a natureza dos sexos foram embasadas na aceitação de teorias evolutivas da biologia. Mas seu grande mérito foi chamar atenção para o impacto de forças sociais e culturais na estruturação e definição das relações entre os sexos. Em paralelo a seu modelo de relações sociais, Engels desenvolveu a teoria evolutiva de relações entre os sexos, na qual o casamento monogâmico entre as classes trabalhadoras em uma sociedade socialista figura como o ápice de seu desenvolvimento. Assim, ao conectar as relações entre os sexos, as mudanças nas relações sociais, ele rompeu com o determinismo biológico dos tradicionalistas, chamando a atenção para o conflito sexual forjado na instituição. Ao emergir as relações da propriedade privada, ele reforçou a conexão entre a mudança socioeconômica e o que hoje chamamos de relações entre gêneros. Definiu assim o casamento monogâmico formado na sociedade no início do Estado, como a submissão de um sexo pelo outro. A proclamação de um conflito entre os sexos, desconhecido por completo até então em épocas pré-históricas, e acrescentou de forma significativa. A primeira oposição de classes a aparecer na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher em casamento monogâmico, e a primeira opressão de classes coincide com a do sexo feminino pelo sexo masculino. Essas afirmações ofereceram muitas possibilidades promissoras para a formação de teorias, sobre as quais falaremos mais adiante. Mas a identificação feita por Engels da relação dos sexos como antagonismo de classes foi um beco sem saída que por muito tempo impediu teóricos de entenderem corretamente as diferenças entre relações de classe e relações entre sexos. Isso se deu pela insistência dos marxistas em que as questões referentes às relações entre os sexos fossem subordinadas às questões de relações entre classes, manifestadas não apenas em termos teóricos, mas como política prática onde quer que tivessem poder para tanto. O novo conhecimento feminista começou apenas há pouco a forjar as ferramentas teóricas com as quais corrigir esses erros. O antropólogo estruturalista Claude Lévi-Strauss também oferece uma explicação teórica na qual a subordinação das mulheres é crucial para a formação da cultura. Mas, ao contrário de Engels, Lévi-Strauss postula um único elemento fundamental com base no qual os homens construíram a cultura. Lévi-Strauss vê no tabu do incesto um mecanismo humano universal que está na raiz de toda a organização social. A proibição do incesto é menos uma regra que proíbe o casamento com a própria mãe, irmã e filha, do que uma regra que obrigue o oferecimento da mãe, irmã ou filha e outros. É a regra suprema da doação. A troca de mulheres é a primeira forma de comércio, na qual mulheres são transformadas em mercadoria e coisificadas, ou seja, consideradas mais coisa do que seres humanos. A troca de mulheres, de acordo com Lévi, marca o começo da subordinação das mulheres. Isso, por sua vez, reforça uma divisão sexual do trabalho que institui a dominância masculina. Lévi-Strauss
Contudo, vê o tabu do incesto como um passo adiante positivo e necessário para a criação da cultura humana. Pequenas tribos autossuficientes precisaram se relacionar com tribos vizinhas em constante guerra ou encontrar uma maneira de coexistência pacífica. Os tabus sobre a endogamia e o incesto estruturam interações pacíficas e originaram alianças entre tribos. O antropólogo Gael Rubin define com exatidão esse sistema de troca e seu impacto sobre as mulheres. O antropólogo: a troca das mulheres é um modo simples de expressar que as relações sociais do sistema de parentesco especificam que os homens têm certos direitos no parentesco com mulheres e que as mulheres não têm os mesmos direitos no parentesco com os homens. É um sistema no qual mulheres não têm plenos direitos para elas mesmas. Devemos observar que na teoria do Levi-Strauss, os homens são os atores que impõem o conjunto de estruturas e relações às mulheres. Tal explicação não pode ser considerada satisfatória. Como isso aconteceu? Porque as mulheres foram trocadas e não homens ou crianças de ambos os sexos. Mesmo admitindo a utilidade funcional desse sistema, porque as mulheres teriam concordado com ele. Exploraremos essas questões mais adiante. No próximo capítulo, em uma tentativa de construir uma hipótese praticável. O impacto considerável de Levi-Strauss sobre teóricas feministas resultou em uma mudança de atenção da procura por origens econômicas para o estudo dos sistemas de símbolos e significados das sociedades. A obra mais influente nesse sentido foi o ensaio de Sherry Ortner, de 1974, no qual ela argumentou de forma persuasiva que em toda a sociedade conhecida as mulheres são consideradas mais próximas da natureza do que da cultura. Como toda cultura desvaloriza a natureza, uma vez que se esforça para dominá-la, as mulheres tornam-se símbolo de um ser de categoria inferior. Ortner mostrou que mulheres eram identificadas assim porque, primeiro, o corpo da mulher e sua função parecem colocá-la mais próxima da natureza. Segundo, o corpo da mulher e suas funções a colocam em papéis sociais que, por sua vez, são considerados de categoria mais baixa no processo cultural em relação aos papéis do homem. Terceiro, os papéis tradicionais da mulher impostos por causa de seu corpo e suas funções dão a ela uma estrutura psíquica diferente, que é considerada mais próxima da natureza. Esse breve ensaio provocou um debate longo e bastante informativo entre teóricas e antropólogas feministas, que ainda perdura. Ortner e quem concorda com ela argumentam com firmeza em prol da universalidade e da subordinação feminina, se não em condições sociais reais, pelo menos nos sistemas de significado da sociedade. Opositores desse ponto de vista contestam a alegação de universalidade, criticam seu caráter histórico e rejeitam a posição das mulheres como vítimas passivas. Por fim, desafiam a anuência implícita de uma dicotomia imutável entre homens e mulheres na posição estruturalista feminista. Este não é o local para se abordar de maneira adequada a riqueza da sofisticação desse debate feminista em andamento, mas a discussão sobre a universalidade da subordinação feminina já rendeu tantas explicações alternativas
que até aqueles que concordam estão cientes da deficiência de se colocar a questão assim. Fica cada vez mais claro, com o aprofundamento do debate, que explicações de causa única e alegações da universalidade não responderão de maneira satisfatória à pergunta sobre as causas. O grande mérito da posição funcionalista é revelar a insuficiência de explicações meramente econômicas. Embora aqueles inclinados a enfatizar a biologia e a economia agora sejam forçados a lidar com o poder de sistemas de crenças, símbolos e construções mentais. Sobretudo, a crença comum da maioria das feministas na construção da sociedade de gênero representa um desafio intelectual importantíssimo às explicações tradicionalistas. A outra posição teórica que merece profunda consideração. Primeiro, por ser feminista em foco e intenção, e também porque representa uma tradição histórica em pensamento sobre mulheres. A teoria maternalista é alicerçada na aceitação das diferenças biológicas entre sexos como fato. A maioria das feministas maternalistas também considera a inevitável divisão sexual do trabalho, alicerçada sobre suas diferenças biológicas, embora algumas pensadoras recentes tenham revisado essa posição. Maternalistas divergem categoricamente dos tradicionalistas porque, com base nisso, argumentarem pela igualdade e até pela superioridade das mulheres. A primeira teoria explicativa relevante criada sobre princípios maternalistas foi desenvolvida por Bakofen em seu livro bastante influente, Das Mutterrecht. A obra de Bakofen influenciou Engels e Charlotte Perkins Gilman em ter conceitos semelhantes aos de Elizabeth Cady Stanton, um grande número de feministas do século XX. Aceitou seus dados etnográficos e sua análise de fontes literárias, usando-os para construir uma ampla gama de teorias. As ideias de Bakofen também foram de grande influência para Robert Briffaut, bem como para uma escola de analistas e teóricos junguianos, cuja obra teve grande apelo e aceitação popular nos Estados Unidos durante o século XX. A estrutura básica de Bakofen era evolucionista e darwinista. Ele descreveu vários estágios na evolução da sociedade, seguindo de modo constante do barbarismo ao patriarcado moderno. A contribuição original de Bakofen foi a afirmação de que as mulheres de sociedade primitiva criaram filhos e que existia um estágio do matriarcado, que tirou a sociedade do barbarismo. Bakofen fala de forma eloquente a poética sobre esse estágio. Escuta. No estágio mais baixo e sombrio da existência humana, o amor entre mãe e filho era a única luz sobre a escuridão moral. Ao criar os filhos, a mulher aprende, antes que o homem, a estender seus cuidados afetuosos a outra criatura, além dos limites do ego. Nesse estágio, a mulher é detentora de toda a cultura, de toda a benevolência, de toda a devoção, de toda a preocupação com os vivos, pesar pelos mortos. Apesar de seu alto apreço pelo papel das mulheres nesse passado obscuro, Bakofen considerava o predomínio do patriarcado na civilização ocidental um triunfo de ideias e organizações políticas e religiosas superiores, que comparou negativamente com o desenvolvimento histórico na Ásia e na África. Mas ele defendeu, assim como seus seguidores, a incorporação do princípio feminino, de cuidados e altruísmo na sociedade moderna.
Feministas norte-americanas do século XIX criaram uma teoria maternalista madura com base nem tanto na obra de Bakofen, mas na própria redefinição da doutrina patriarcal da esfera específica da mulher. Ainda assim, há grandes semelhanças entre o pensamento delas e das ideias de Bakofen sobre características femininas, positivas e inatas. Feministas do século XIX, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, consideravam as mulheres mais altruístas do que os homens devido a seus instintos maternais e a sua prática constante. Instintos maternais. Ai. E mais virtuosas por causa do desejo sexual supostamente mais fraco. Elas acreditavam que essa característica que diferem de Bakofen atribuíam sua frequência ao papel histórico de cuidadoras das mulheres. Deram a elas uma missão especial: resgatar a sociedade da destruição, da competição e da violência criada por homens em posição de dominância incontestada. Elizabeth Cady, em particular, desenvolveu uma argumentação que mesclava a filosofia dos direitos naturais e nacionalismo norte-americano com o maternalismo. Stanton escreveu: em certa época que se redefiniam ideias tradicionalistas sobre gênero na jovem República Norte-Americana. No período colonial dos Estados Unidos, tal como na Europa do século XVIII, as mulheres eram vistas como subordinadas e dependentes de seu parente homem dentro da família, mesmo sendo consideradas, em especial nas colônias e em condições remotas, parceiras na vida econômica. Haviam sido excluídas do acesso à educação, da participação e do poder na vida pública. Agora, com homens criando uma nova nação, eles atribuíram à mulher o novo papel de mãe da república, responsável pela criação de cidadãos homens que conduziriam a sociedade. As mulheres republicanas agora seriam soberanas na esfera doméstica, ao mesmo tempo que os homens reivindicavam com firmeza a esfera pública, inclusive a vida econômica como seu domínio exclusivo, esferas específicas determinadas pelo sexo, como definidas no culto à verdadeira mulheridade. Tornaram-se a ideologia predominante. Enquanto os homens institucionalizavam sua dominância na economia, na educação, na política, as mulheres eram encorajadas a se adaptar a seu status de subordinação por uma ideologia que deu à função materna um significado superior. Na década inicial do século XIX, as mulheres norte-americanas na prática e no pensamento redefiniram por conta própria a posição que deveriam ocupar na sociedade. Embora as primeiras feministas aceitassem como fato a existência de esferas específicas, transformaram o significado desse conceito, argumentando em prol do direito e do dever da mulher de participar da esfera pública devido à superioridade de seus valores e à força incorporada a seu papel materno. Stanton transformou a doutrina da esfera específica em um debate feminista, ao argumentar que as mulheres tinham direitos à igualdade por serem cidadãs. Logo, possuíam os mesmos direitos naturais que os homens. E também porque, como mães, tinham mais condições que os homens de melhorar a sociedade. Argumento feminista maternalista. Semelhante
foi demonstrado mais tarde na ideologia do movimento pelo sufrágio e na dos reformistas que defendiam, como Jane Addams, que o trabalho das mulheres se estenderia à administração interna municipal. É curioso notar que feministas maternalistas modernas argumentavam da maneira similar, embasando suas ideias em dados psicológicos e nas evidências da experiência histórica das mulheres como alheias ao poder político. Dorothy Dimsteen, Mary Aubrey e Adrienne Rich são as últimas de uma longa linhagem de maternalistas. Por terem aceitado as diferenças sexuais biológicas como determinantes, as maternalistas do século XIX não estavam tão preocupadas com a questão das origens quanto suas seguidoras do século XXI. Mas, desde o começo, com Bakofen, a negação da universalidade e da subordinação feminina estava implícita na posição evolutiva maternalista. Existira um modelo alternativo de organização social humana antes do patriarcado, afirmavam as maternalistas. Assim, a busca pelo matriarcado era fundamental para o pensamento delas. Se pudessem encontrar evidências da existência de sociedades matriarcal, em qualquer lugar e época, a reivindicação das mulheres por igualdade e uma parte do poder obteria grande respeito e aprovação. Até há pouco tempo, tais evidências, conforme encontradas, consistiam de uma combinação de arqueologia, mito, religião e artefatos de significados dúbios, unidas por especulação. Central à defesa do matriarcado estavam as evidências onipresentes da figura deusas mães, em muitas religiões antigas com base nas quais maternalistas argumentavam em prol da existência do poder feminino no passado. Discutiremos em mais detalhes a evolução das deusas mães no capítulo 7. Neste momento, precisamos apenas enfatizar a dificuldade de se concluir com base em tais evidências a favor da construção de organizações sociais nas quais as mulheres eram dominantes. Em vista das evidências históricas da coexistência da idolatria simbólica de mulheres com seu baixo status real, tais como o culto à Virgem Maria na Idade Média, o culto à Senhora da Plantação dos Estados Unidos antes da Guerra Civil, ou o culto a estrelas de Hollywood na sociedade contemporânea, hesita-se em elevar essas evidências ao status de prova histórica. As evidências etnográficas que embasaram os argumentos de Bakofen e Engels foram bastante refutadas por antropólogos modernos. Evidências que, da forma como foram unidas, mostraram-se não de matriarcado, entre aspas, mas de matrilocalidade e matrilinearidade. Ao contrário do que se acreditava antes, não é possível demonstrar uma conexão entre as estruturas de parentesco e a posição social da mulher. Na maioria das sociedades matrilineares, é um parente homem, em geral, o irmão ou tio da mulher, quem controla as decisões econômicas e familiares. Existe agora um grande conjunto de evidências antropológicas modernas disponíveis que descrevem sistemas sociais relativamente igualitários e soluções variadas e complexas adotadas por sociedade para o problema da divisão do trabalho. A literatura baseia-se muito em sociedades tribais modernas, com pouco exemplo do século XIX. Isso levanta questão em particular para historiadores quanto à validade dessas informações para generalizações sobre povos pré-históricos. De qualquer forma, com base nos dados disponíveis, parece que as sociedades mais igualitárias são encontradas entre tribos de caçadores-coletores, caracterizadas pela interdependência econômica,
uma mulher deve contar com os serviços de um caçador para garantir o fornecimento de carne para si mesma e seus filhos. Um caçador deve contar com uma mulher para o alimentar, com comida que o sustente, para ir à caça e ainda assim, no caso de ser mal sucedido. Como observamos antes, nessas sociedades, as mulheres fornecem a maior parte do alimento consumido, mas o produto da caça é considerado o alimento mais valioso e usado em troca de presentes. Essas tribos de caçadores-coletores evidenciam a cooperação econômica e tendem a viver em paz com outras tribos. A competição é ritualizada em torneios de cantos ou atletismo, mas não encorajada na vida cotidiana como de costume. As interpretações de acadêmicos da área são divergentes. Mas uma avaliação mais completa das evidências permite a generalização de que, nessas sociedades, o status relativo de homens e mulheres é separado, porém similar. Existe uma polêmica considerável entre antropólogos sobre como categorizar qualquer tipo de sociedade. Muitos antropólogas e autoras feministas interpretam complementaridade ou até ausência nítida de dominância masculina. Ausência nítida de dominância masculina como prova de igualitarismo ou mesmo de dominância feminina. Assim, Eleanor Leacock descreve o alto status de mulheres iroquesas, em particular antes da invasão europeia, o poderoso papel público de controlar a distribuição de alimento e a participar de conselho de anciãos. Leacock interpreta esses fatos como evidência do matriarcado, definindo o termo como uma sociedade em que mulheres tinham autoridade pública em áreas importantes da vida em grupo. Outros antropólogos, observando os mesmos dados e reconhecendo o status relativamente alto e a posição de poder de mulheres iroquesas, concentram-se no fato de que elas nunca eram líderes políticas da tribo nem comandantes. Também pontuam a singularidade da situação dos iroqueses, com base na abundância dos recursos naturais disponíveis em seu ambiente. Deve-se observar ainda que, em todas as sociedades de caçadores-coletores, não importando o status social e econômico das mulheres, estas sempre eram subordinadas aos homens em alguns aspectos. Não existe uma só sociedade conhecida na qual mulheres como grupo tivessem poder de decisão sobre os homens ou definissem as regras de conduta sexual ou mesmo controlassem transações de casamento. É uma sociedade de horticultura que encontramos com mais frequência mulheres dominantes ou bastante influentes na esfera econômica. Em uma pesquisa por amostragem realizada em 515 sociedades de horticultura, as mulheres dominam as atividades de cultivo em 41% dos casos, mas historicamente essas sociedades caminham em direção ao assentamento residencial e à agricultura de arado, cuja vida econômica e política os homens dominavam e dominam. A maioria das sociedades de horticultura estudadas era patrilinear, apesar do papel econômico decisivo das mulheres. Sociedades de horticultura matrilineares parecem ocorrer sobretudo em determinadas condições ecológicas, perto de limiares de terras, de florestas, onde não existem rebanhos de animais domesticados. Como tais habitats estão desaparecendo, as sociedades matrilineares estão quase extintas. Ao resumirmos os achados referentes à dominância feminina, podemos pontuar:
Primeiro, a maioria das evidências de igualdade entre os sexos na sociedade deriva de sociedades matrilineares e matrilocais, que são historicamente temporárias e estão desaparecendo. 2. Embora a matrilinearidade e a matrilocalidade confiram certos direitos e privilégios às mulheres, o poder de decisão dentro das relações de parentesco é dos homens mais velhos. 3. Origem patrilinear não implica a subjugação de mulheres. Tampouco a origem matrilinear indica matriarcado. 4. Observadas ao longo do tempo, as sociedades matrilineares não conseguiram se adaptar a sistemas competitivos exploradores e tecnoeconômicos, sendo substituídas por sociedades patrilineares. A universalidade do matriarcado pré-histórico parece nitidamente contrariada por evidências antropológicas. Mas o debate sobre o matriarcado continua. Em grande parte porque defensores da teoria do matriarcado definem o termo de forma vaga e suficiente para incluí-lo em várias outras categorias. Aqueles que definem matriarcado como uma sociedade na qual mulheres dominam os homens, uma espécie de patriarcado às avessas, não conseguem citar provas antropológicas, etnológicas ou históricas. Sustentam a teoria com evidências que se baseiam em mito e religião. Outros chamam matriarcado qualquer sistema social em que as mulheres tenham controle sobre algum aspecto da vida pública. Outros ainda incluem toda a sociedade na qual as mulheres gozem de status relativamente alto. A última definição é tão vaga que não faz sentido como categoria. Penso que só podemos falar em matriarcado quando as mulheres têm poder sobre os homens, não ao lado deles. Quando esse poder inclui domínio público e as relações exteriores e quando as mulheres tomam decisões essenciais, não apenas para seus parentes, mas para a comunidade. Exatamente. De acordo com a minha discussão anterior, esse poder deveria incluir a definição de valores e sistemas explicativos da sociedade, bem como a definição e o controle do comportamento sexual masculino. Pode-se observar que define o matriarcado com a imagem refletida do patriarcado. Segundo essa definição, eu concluiria que nunca existiu uma sociedade matriarcal. Existiram e ainda existem sociedades nas quais as mulheres compartilham o poder com os homens, em muitos ou em alguns aspectos da vida. E sociedades nas quais mulheres em grupos têm poder considerável para influenciar ou controlar o poder dos homens. Também existem e existiram ao longo da história mulheres em particular com todos ou quase todos os poderes dos homens, que representam ou por quem atuam como substitutas, por exemplo, rainhas e soberanas. Como este livro mostrará a possibilidade de compartilhar poder político e econômico com homens de sua classe ou posição, tem sido o privilégio de algumas mulheres de classe alta, o que não restringiu ainda mais o patriarcado. Há evidências arqueológicas da existência da sociedade no Neolítico e na Idade do Bronze, nas quais as mulheres eram muito valorizadas, o que também pode indicar que tivesse certo poder. A maioria dessas evidências consiste de imagens de mulheres que foram interpretadas como deusas da fertilidade e da Idade do Bronze, artefatos artísticos que retratam mulheres com dignidade e sinais de alto status. Avaliaremos as evidências das deusas no capítulo 7 e discutiremos sociedades mesopotâmicas na Idade do Bronze ao longo deste livro. Agora vamos revisar brevemente as evidências de um caso específico citado muitas vezes por defensores de existência do matriarcado. Catal Huyuk,
na Anatólia, atual Turquia. As escavações de James Millert, em especial em Hassilá e Satal, trouxeram esclarecimentos relativamente sobre o desenvolvimento das primeiras cidades na região. Kassal, um assentamento urbano neolítico de 6.000 a 8.000 pessoas, foi construído em camadas consecutivas durante um período de cerca de 530 anos. Aí tem entre parênteses, 6.250 a 5.720 a.C., com novas cidades sobre as ruínas de assentamentos mais antigos. A comparação entre as várias camadas de assentamento em Satal e as de uma aldeia menor e mais antiga, Hassilá, construída entre 7.040 e 7.000 a.C., oferece-nos conhecimento sobre uma sociedade em seus primórdios submetida à mudança histórica. Satal foi uma cidade construída como uma colmeia de residências individuais, que pouco variavam em tamanho e mobiliário. Entrava-se nas casas pelo telhado, por meio de uma escada. Cada casa era equipada com uma lareira de tijolo cru e um forno. Todas as casas tinham uma plataforma onde se dormia, e embaixo delas foram encontradas ossadas de mulheres e também de crianças. Plataformas menores foram encontradas em posições variadas em diversos dormitórios, ora com homens, ora com crianças encerradas sobre elas, mas nunca homens e crianças juntos. Mulheres eram enterradas com espelhos, joias e ferramentas feitas de osso e pedra. Homens eram enterrados com armas, argolas, contas e ferramentas. Tecidos e recipientes de madeira encontrados no local indicavam alto nível de habilidade e especialização, bem como amplo comércio. Melarte encontrou tapetes de junco, cestos de tecido e muitos objetos feitos de obsidiana. Um indício de que a cidade estava envolvida em comércio de longa distância e gozava de riqueza considerável. Foram encontradas ainda evidências de uma grande variedade de alimentos e grãos, e de ovelhas, cabras e cães domesticados nas camadas mais recentes. Mellart acha que apenas gente privilegiada era enterrada nas casas. Das 400 pessoas encontradas lá, apenas 11 tinham enterro ocre. Ou seja, as ossadas estavam pintadas com ocre vermelho, o que Mellart interpreta como sinal de alto status. Como a maioria destas eram de mulheres, Mellart argumenta que as mulheres tinham um alto status na sociedade e especula que podem ter sido sacerdotisas. Esse indício, de certa maneira, perde força pelo fato de que, das 222 ossadas adultas encontradas em Satal, 136 eram de mulheres, uma proporção surpreendentemente alta. Se a maioria dos enterros ocre encontrados por Mellart era de mulheres, isso poderia apenas se encaixar na proporção sexual de população geral, mas indica, contudo, que as mulheres estavam entre as pessoas de alta classe, desde que a especulação de Mellart sobre o significado do enterro ocre esteja correta. A ausência de ruas de uma grande praça pública ou de um palácio, bem como o tamanho e o mobiliário uniformes das casas, levaram Mellart a considerar que não havia hierarquia nem autoridade política central de Satal e que a autoridade era compartilhada entre os habitantes. A primeira consideração parece adequada e pode ser sustentada por evidências comparativas, mas não podemos provar
com base nisso, que a autoridade era compartilhada. A autoridade, mesmo na ausência de uma estrutura de palácio ou órgão administrativo formal, pode ter ficado a cargo do grupo de parentes ou um grupo de anciãos. Nada nos achados de Melart prova a autoridade compartilhada. As várias camadas de Satal revelam uma quantidade extraordinariamente grande de santuários que eram decorados como pintura nas paredes, ornamentos de gesso e estátuas. Não há representações de humanos nas camadas mais baixas da ação. Apenas touros e carneiros, pinturas de animais e chifres de touro. Melart interpreta esses achados como representação simbólica de deuses homens. As primeiras representações de imagens femininas aparecem na camada de 6.200 a.C., com seios, nádegas e quadris exagerados de forma grosseira. Algumas aparecem sentadas, uma aparece parindo. Elas estão cercadas por seios de gesso nas paredes, alguns dos quais moldados sobre crânios e mandíbulas de animais. Há também uma estátua singular de um homem e uma mulher se abraçando, e ao lado dela a estátua de uma mulher segurando uma criança. Melart chama essas imagens de deusas e observa que são associadas com a vida e a morte. Dentro, dentes e mandíbulas de abutres nos seios. Ele também nota a associação delas com padrões de flores, grãos e verduras de decoração das paredes e com leopardos, símbolos de caça, abutres, símbolos da morte. Nas camadas mais recentes não aparecem representações de deuses homens. Melart argumenta que o homem de Satal era um objeto de orgulho, valorizado por sua virilidade e que seu papel na procriação era compreendido. Ele acredita que homens e mulheres compartilhavam o poder e o controle sobre a comunidade do período inicial e que ambos participavam das caçadas. A última afirmação baseia-se em pinturas de parede que mostram mulheres participando de uma cena de ritual ou caça com um cervo e um javali. Essa parece uma conclusão bastante exagerada, considerando-se que ambas as pinturas mostram uma grande quantidade de homens caçando e cercando o animal, enquanto apenas duas figuras femininas são visíveis, ambas de pernas abertas, o que pode indicar algum simbolismo sexual. Embora pareça um tanto incompatível com a participação de mulheres caçadas, da estrutura das construções e plataformas, Melart compreende que a organização comunitária era matrilinear e matrilocal. Essa última suposição é bastante provável, com base em evidências. Ele acredita que as mulheres desenvolveram a agricultura e controlavam seus produtos. Pela ausência da evidência de sacrifício humano nos santuários, ele argumenta que não havia autoridade central nem casta militar, e diz que em toda a Satal não existia evidência de guerra ao longo de um período de 1000 anos. Melart também defende que as mulheres criaram a religião neolítica e que, sobretudo, eram artistas. Esses achados e evidências foram interpretados de maneiras divergentes. Em uma pesquisa acadêmica, Singh detalha todas as evidências de Melart e as contextualiza com outros assentamentos neolíticos, mas omite as conclusões de Melart, exceto sobre a economia da cidade.
Em um estudo de 1976, Ian Todd, que participou de algumas das escavações de Satal, advertiu que a natureza limitada das escavações de Satal torna prematuras as conclusões sobre a estratificação da sociedade. Ele concorda que os achados arqueológicos demonstram uma sociedade com estrutura social completa, mas conclui que não sabemos se a sociedade era mesmo matriarcal, como sugere. Anne Berston, em uma avaliação cuidadosa, concorda com a maioria dos achados de Mellart. Ela enfatiza a importância dessa observação a respeito da celebração da fecundidade e a força da mulher, e de seu papel na criação da região. Mas não constata nada que comprove o matriarcado. Ruby Holick, com base nas mesmas evidências, defende a existência do matriarcado. Ela aceita sem questionar as generalizações de Mellart e argumenta que as evidências apresentadas por ele refutam a universalidade da supremacia masculina nas sociedades humanas. A análise de Holick é importante por concentrar a atenção em várias partes de evidências de mudança na sociedade. Quanto às relações entre os sexos no período de formação dos estados arcaicos, mas sua falta de clareza na distinção entre relações igualitárias homem-mulher e matriarcado obscurece nossa visão. Os achados de Mellart são importantes, mas suas generalizações sobre o papel das mulheres devem ser consideradas com cuidado. Parece haver evidências nítidas de matrilocalidade e de culto a deusas mulheres. A periodização do início desse culto é incerta. Mellart o relaciona ao início da agricultura, que ele acha ter dado um status mais alto às mulheres. Como veremos a forma mais completa, o oposto disso parece ser o caso em muitas sociedades. Mellart pode ter reforçado seu argumento usando achados de um de seus colegas de trabalho, Lawrence Angel, que descobriu analisando fósseis em aumento significativo da expectativa de vida das mulheres no Neolítico em relação ao Paleolítico, de 28,2 anos para 29,8 anos. Este aumento de quase 2 anos na longevidade feminina deve ser considerado em comparação com a expectativa de vida de 34,3 anos de Satal. Em outras palavras, apesar de os homens viverem 4 anos a mais do que as mulheres, houve um aumento consideravelmente na longevidade das mulheres em comparação com o período anterior. Esse aumento pode ter ocorrido em razão à mudança de caça-coleta para a agricultura e pode ter dado às mulheres um papel relativamente mais dominante nessa cultura. As observações de Mellart sobre a ausência de guerra em Satal devem ser comparadas com as evidências apontantes da existência da guerra e da comunidade combativas em regiões vizinhas. E, por fim, não podemos deixar de considerar o abandono repentino e sem explicação de seus habitantes por volta de 5.700 anos antes de Cristo, que parece indicar uma derrota militar ou a incapacidade da comunidade de se adaptar a mudanças nas condições ecológicas. Seja qual for o caso, corroboraria a observação de que comunidades com relações de certa forma igualitária entre os sexos não sobreviveriam. Ainda assim, Satal nos fornece evidências sólidas da existência de algum tipo de modelo alternativo ao patriarcado, acrescentando-se isso a outras evidências que citamos. Podemos afirmar que a subordinação feminina não é universal, mesmo que não tenhamos provas da existência de outra sociedade matriarcal. Porém, as mulheres, assim como os homens, têm grande necessidade de um sistema explicativo
que não apenas nos diga o que é e por que é assim, mas que também nos ofereça uma visão alternativa do futuro. Portanto, antes que prossigamos para as evidências históricas do estabelecimento do patriarcado, vamos apresentar um modelo hipotético para libertar a mente e a alma, brincar com as possibilidades e considerar alternativas. E assim, finalizamos o capítulo 1 da criação do patriarcado de Gerda Lerner. Eu digo tchau e até a próxima. Curte, compartilha, comenta. Tchau!